A poeira levantava em redemoinhos preguiçosos, quando o sol da tarde batia na estrada de terra que cortava os arredores de Serra Vista. Era uma dessas tardes de março em que o calor ainda insiste, mas já carrega consigo o prenúncio de dias mais frescos. As cigarras cantavam estrídulas nos eucaliptos que ladeavam o caminho, e o cheiro de terra seca misturava-se ao aroma distante de café que vinha das fazendas próximas. Heitor Malheiros dirigia sua velha caminhonete Ford, dessas que já rodaram mais quilômetros do que a maioria das pessoas consegue contar. Com a janela abaixada e o braço apoiado na porta, os dedos tamborilando no ritmo de uma música sertaneja que tocava baixinho no rádio. Aos 35 anos, Heitor tinha aquele jeito de homem que carrega o peso do mundo nos ombros sem reclamar. Com rugas ao redor dos olhos que vinham mais de apertar o rosto contra o sol do que propriamente de sorrir. Não que fosse um homem amargo. Longe disso. Havia nele uma espécie de serenidade silenciosa, como se tivesse feito as pazes com as perdas que a vida lhe impôs e aprendido a seguir em frente com o que restou. Suas mãos eram ásperas, marcadas por anos de trabalho na oficina mecânica que herdara do pai. E havia sempre uma mancha de graxa persistente sob as unhas, por mais que esfregasse com sabão de coco. Naquela tarde, voltava da cidade vizinha onde fora buscar uma peça para o trator do seu Valdomiro, fazendeiro que há anos confiava a ele todo tipo de conserto. Heitor pensava na filha, Lia, que devia estar chegando da escola naquele exato momento, provavelmente já preparando a mochila para ir direto à oficina encontrá-lo, como fazia todos os dias. A menina de 9 anos era sua âncora, sua razão de acordar cedo e trabalhar até tarde. O sorriso que tornava tudo mais leve, mesmo nos dias difíceis. Foi quando viu, alguns metros à frente, uma caminhonete Amarok prata parada no acostamento, capô levantado, e uma figura feminina debruçada sobre o motor, com uma expressão que misturava frustração e desamparo. Heitor diminuiu a velocidade instintivamente, como fazia sempre que cruzava com algum problema na estrada. Serabista, ajudar quem precisava não era questão de escolha, era simplesmente o que se fazia. Encostou a caminhonete alguns metros atrás e desceu, limpando as mãos no pano que sempre carregava no bolso traseiro da calça jeans, desbotada. A mulher se virou ao ouvir seus passos na terra seca, e Heitor se deu conta de que ela era diferente das pessoas que costumavam passar por ali. Havia algo na postura, na forma como segurava o celular que claramente não captava sinal, na roupa simples mas de corte impecável, que indicava que aquela moça não era da região. "Boa tarde", disse Heitor, mantendo uma distância respeitosa. "Precisa de ajuda?" A mulher hesitou por um instante, e naquele breve momento, Heitor pôde ver o cansaço nos olhos dela. Um cansaço que ia além do contratempo mecânico. Ela devia ter uns 28 anos, cabelos castanhos presos num rabo de cavalo desfeito, rosto limpo de maquiagem e uma beleza discreta que se revelava aos poucos, sem pressa. "Preciso sim", ela respondeu, e havia um alívio genuíno na voz. O carro simplesmente morreu. Eu estava descendo a serra e ele começou a fazer um barulho estranho. Daí resolvi parar. E quando tentei ligar de novo, nada. Heitor assentiu e se aproximou, pedindo licença antes de se debruçar sobre o motor. Passou alguns minutos examinando, testando conexões, verificando níveis. A mulher permaneceu ao lado, observando em silêncio, e ele podia sentir o olhar dela, curioso, mas não invasivo. "Bomba de combustível", diagnosticou finalmente, limpando as mãos novamente. "E pelo barulho que a senhora disse que fez, deve ter danificado o sistema de injeção também. Não é conserto de estrada, não." A mulher suspirou, passando a mão pela testa. E agora, Heitor olhou para o céu, calculando o horário. "Bom, eu posso rebocar até minha oficina na cidade. Fica a uns 15 minutos daqui, mas vou ser sincero, vai levar uns dias para arrumar. Tenho que encomendar as peças, e dependendo de onde vierem, pode demorar dias." A preocupação era visível no rosto dela. Infelizmente, essas Amarok novas têm peça específica. Não é qualquer coisa que resolve. Mas olha, tem uma pousada boa em Serra Vista. A dona Marlene é gente finíssima. Vai tratar a senhora bem. E a cidade é tranquila.
Dá para aproveitar uns dias de descanso. A mulher mordeu o lábio inferior, claramente ponderando as opções que não tinha. Tá bom. Acabou concordando. Não tenho muita escolha. Mesmo. Heitor foi buscar os cabos de reboque na caminhonete. E enquanto prendia o veículo, perguntou: "A senhora está viajando sozinha?" "Estou. Só queria conhecer lugares diferentes. Sabe, fugir um pouco da rotina." Ele assentiu, compreendendo. Serra Vista é perfeita para isso. Lugar calmo, gente boa. "A senhora vai gostar." Durante o trajeto até a cidade, Heitor ia na frente com a Amarok rebocada e pelo retrovisor via a mulher dentro da própria caminhonete dele, olhando pela janela com uma expressão pensativa. Ele se perguntou de onde ela vinha, o que a trazia para uma região tão afastada das rotas turísticas convencionais. Mas não era de fazer perguntas indiscretas. Cada um tinha seus motivos e suas histórias. Serra Vista apareceu no horizonte como aparecia sempre, um amontoado de casinhas coloridas, aninhadas entre morros verdes. A igreja matriz com sua torre branca se destacando no centro, as ruas de paralelepípedos subindo e descendo suavemente. Era uma cidade que tinha parado no tempo, mas não de forma decadente, antes com a dignidade de quem escolheu preservar suas raízes. Não chegava a 5.000 habitantes, e todo mundo conhecia a todo mundo, com suas histórias, seus segredos e suas manias. Heitor conduziu a Amarok direto para sua oficina, que ficava numa rua lateral, logo depois da praça principal. Era um galpão de porta larga, com uma placa desbotada que dizia Oficina Malheiros e Filho em letras verdes. Embora não houvesse mais o pai e o filho, ainda fosse menina. Dentro Tião, seu ajudante de 60 anos que trabalhava com a família desde os tempos do velho Malheiros, ergueu a cabeça da motocicleta que consertava e acenou. "O Heitor trouxe serviço?" "Trouxe." "Amarok, com problema na bomba de combustível. Vai dar trabalho essa aqui." A mulher desceu da caminhonete e olhou ao redor da oficina com interesse. Havia algo acolhedor naquele espaço bagunçado, com suas ferramentas penduradas nas paredes, o cheiro de óleo e graxa. O calendário desatualizado com foto de paisagem rural. Era real, genuíno, sem pretensão de ser nada além do que era. "Deixa eu levar a senhora na pousada", ofereceu Heitor. "Fica aqui perto, dá pra ir a pé, mas com bagagem é melhor eu levar." "Obrigada. A propósito, me chamo Isabela." "Heitor, prazer." Ele ajudou a transferir as malas da Amarok para sua caminhonete, notando que ela viajava com surpreendentemente pouca bagagem para quem planejava uma viagem longa. 2 malas médias apenas, e uma mochila. Isabela a acomodou-se no banco do passageiro, e eles seguiram pelas ruas estreitas até a pousada Serra Vista, que fazia jus ao nome com seus quartos que davam para o vale. Dona Marlene, uma senhora robusta de cabelos grisalhos presos num coque recebous, com um sorriso largo. "Heitor, meu filho, e quem é essa moça bonita?" "Dona Marlene, essa é Isabela. O carro dela quebrou na estrada e vai precisar ficar uns dias enquanto eu conserto." "Oh, que pena, mas ao mesmo tempo que sorte, porque aqui é um lugar abençoado, menina. Vai descansar, recuperar as energias. Tenho um quarto lindo no 2º andar, com vista pro vale. Ber. Enquanto Dona Marlene conduzia Isabela para dentro, Heitor carregou as malas e subiu a escada de madeira que rangia a cada passo. O quarto era simples mas aconchegante, com uma cama de casal coberta por uma colcha de retalhos, cortinas de crochê na janela e uma pequena varanda com 2 cadeiras de balanço. Dali se via toda a extensão do vale, com suas plantações de café escalonadas nos morros e a serra ao fundo. "É lindo", murmurou Isabela. E havia uma emoção genuína na voz. Dona Marlene ficou satisfeita. "Pois é, minha filha, Deus caprichou quando fez esse pedaço do mundo. Café da manhã é das 7 às 9, almoço meio-dia e jantar às 7. Se precisar de alguma coisa, é só chamar." Depois que Dona Marlene saiu, Heitor ficou por um momento na porta. "Qualquer dúvida sobre o carro, é só aparecer na oficina. Fica logo ali, descendo a rua principal, do lado da farmácia. Ou pode me ligar. Vou deixar meu número com a Dona Marlene." "Obrigada, Heitor. De verdade. Você salvou
Meu dia. Ele deu um meio sorriso, daqueles que mexiam mais os olhos do que a boca. Imagina, é o mínimo que a gente faz por aqui. Desceu a escada e se despediu de Dona Marlene, que já estava na cozinha preparando um bolo para a nova hóspede. Na rua, Heitor acendeu um cigarro, tragou fundo e olhou para o céu, que começava a ganhar tons alaranjados do entardecer. Algo naquela mulher o intrigava. Uma espécie de tristeza disfarçada, como se ela carregasse um peso invisível. Mas não era da conta dele. Consertaria o carro. Ela seguiria a viagem. E Serra Vista voltaria a ser apenas Serra Vista. Voltou para a oficina caminhando devagar, cumprimentando conhecidos que passavam. Dona Cida da padaria, seu Zé do mercadinho, o padre Augusto que ia apressado para a missa das 6. Quando chegou, Lia já estava lá, sentada no banquinho alto perto da bancada de trabalho, balançando as perninhas e desenhando em seu caderno. Pai, demorou. Heitor beijou o topo da cabeça da filha. Tive que ajudar uma moça que ficou na mão na estrada. Trouxe o carro dela para cá. Lia esticou o pescoço para ver a Amarok. Nossa, que carro bonito. A moça é rica. Heitor riu. Não sei. Pequena. E não importa. Rico ou pobre, quando o carro quebra, o problema é o mesmo. Trabalhou até o fim da tarde, com Tião ao lado fazendo comentários esporádicos sobre o jogo de domingo e as fofocas da cidade. Lia ficou ali perto, ora decenando, ora ajudando a organizar as ferramentas, ora simplesmente observando o pai trabalhar com aquela admiração silenciosa que só as crianças têm. Quando o céu já estava escuro, Heitor lavou as mãos na pia enferrujada dos fundos e anunciou que estava na hora de ir para casa. Casa era uma construção simples de 3 quartos na mesma rua da oficina, a 5 minutos a pé. Tinha uma varanda na frente, onde Heitor costumava sentar nas noites quentes, um quintal nos fundos com 3 galinhas que Lia insistira em ter. E dentro, aquela bagunça organizada de quem vive a vida sem frescura, fotos da falecida Marina, mãe de Lia, ainda decoravam as paredes, e Heitor nunca sentiu necessidade de tirá-las. Ela faria sempre parte daquela casa, daquela família. Lia tomou banho. Jantaram macarrão com molho de tomate que Heitor preparou do jeito que a filha gostava. E depois, ela foi para o quarto fazer a lição, enquanto ele lavava a louça. Pela janela da cozinha, via as luzes da cidade começando a se apagar, uma a uma. A Serabista dormia cedo. Quando foi colocar Lia para dormir, a menina perguntou: Pai, você gostou da moça do carro? Heitor franziu a testa. Gostei, nem conheço ela, Lia. Mas ela é bonita, né? É bonita. Agora dorme, que amanhã tem escola cedo. Beijou a testa da filha, apagou a luz e foi para seu próprio quarto, onde ficou algum tempo na cama apenas olhando o teto. Ouvindo o silêncio da noite interrompido apenas pelo latido distante de um cachorro, pensou em Isabela, em como ela tinha olhado para o vale da varanda da pousada, com aquele misto de admiração e melancolia. Quem era aquela mulher de Ondebina e por que escolhera viajar, sozinha, por estradas desertas de Minas Gerais? Sacudiu a cabeça, afastando os pensamentos. Não importava, logo ela iria embora. E seria apenas mais uma história para contar. Mais uma pessoa que passou pela vida dele sem deixar marca profunda. Era assim que tinha que ser. Era assim que ele mantinha o coração protegido. Na manhã seguinte, acordou com o canto do galo do vizinho e o sol já nascendo forte. Prepara o café, acordou Lia. Fez o café da manhã rápido, que era a rotina deles. Pão com manteiga e leite com chocolate. Deixou a filha na escola e seguiu para a oficina, onde Tião já estava abrindo o portão. Vamos dar uma olhada melhor nessa Amarok hoje, anunciou Heitor. Passaram a manhã desmontando, diagnosticando, fazendo a lista de peças necessárias. Era de fato um trabalho complexo, e Heitor teve que ligar para 3 fornecedores diferentes até encontrar quem tivesse todas as peças em estoque. 5 dias úteis para chegar, no mínimo. Avisaria Isabela mais tarde, por volta de 11 da manhã, quando o sol já esquentava forte e ele estava com metade do corpo dentro do motor da Amarok, ouviu uma voz feminina na entrada da oficina. Bom dia, posso entrar? Heitor se levantou e deu de cara com Isabela, que estava diferente da tarde anterior. Usava um vestido leve, o cabelo solto caindo pelos ombros.
e um sorriso tímido. Tinha nas mãos um pote de plástico. Claro, pode sim. Tava justamente pensando em te ligar. Ela entrou, olhando curiosa para o carro desmontado. Trouxe um bolo que a dona Marlene fez. Disse que você gosta de bolo de fubá. Heitor não pode evitar um sorriso mais largo. Dona Marlene sabe das coisas. Obrigado. Colocou o pote na bancada e limpou as mãos. Então, sobre o carro, consegui as peças, mas vão demorar uns 5 dias para chegar. Depois disso, mais 2 dias de trabalho. Então vai ser uma semana, no mínimo. Isabela assentiu, e não parecia especialmente preocupada. Tudo bem, eu tenho tempo. Sem compromissos te esperando? Ela hesitou. E naquele instante Heitor percebeu que tocara em algum ponto sensível. Não, disse finalmente. Nada que não possa esperar. Tião apareceu com 2 copos de café e ofereceu um para Isabela, que aceitou agradecida. Os 3 ficaram ali conversando sobre amenidades, o trabalho na oficina, a vida em Serra Vista, as belezas da região. Isabela fazia perguntas com genuíno interesse, e Heitor percebeu que ela não tinha aquela pressa característica das pessoas de cidade grande. Ela ouvia, realmente ouvia, sem ficar olhando para o celular ou demonstrando impaciência. Quando ela foi embora, deixou um vazio curioso na oficina. Tião olhou para Heitor com um sorriso maroto. Moça simpática, hein? É, respondeu Heitor, sem dar muita importância. Simpática. Mas pelo resto do dia, pegou-se pensando nela mais vezes do que seria razoável para alguém que era apenas uma cliente temporária. Os dias seguintes estabeleceram uma rotina inesperada. Isabela passou a circular pela cidade, conhecendo os lugares, conversando com as pessoas. Serra Vista a recebeu como recebia todos os visitantes, com aquela hospitalidade genuína do interior, sem segundas intenções. Ela tomava café na padaria da Dona Cida, almoçava no restaurante do seu Joaquim, passeava pela praça onde as crianças soltavam pipa nas tardes de vento, e sempre, em algum momento do dia, dava uma passada na oficina. Às vezes trazia quitandas que comprava na feira, às vezes apenas chegava para conversar. Heitor percebia que ela tinha facilidade para fazer amizade, mas também notava uma certa cautela, como se houvesse partes dela que precisavam permanecer guardadas. Foi no 3º dia que Lia conheceu Isabela. Heitor tinha ido buscar a filha na escola e, ao chegarem na oficina, encontraram a moça sentada no banquinho alto, conversando animadamente com Tião sobre não se sabe o que. Lia, essa é Isabela. Isabela. Ah, minha filha Lia. A menina estendeu a mão com a seriedade de quem fora ensinada a cumprimentar as pessoas direito. Prazer. Você é a moça do carro bonito? Isabela riu. E foi a primeira vez que Heitor a viu rir de verdade. Um riso solto que iluminou o rosto inteiro. Sou sim. Mas o carro não está tão bonito agora. Está todo desmontado ali. Lia já havia perdido a timidez inicial. Você vai ficar muito tempo aqui? Uns dias. Até meu carro ficar pronto. Que bom. Pode me ensinar a desenhar. Eu adoro desenhar, mas não sou muito boa. Isabela olhou para Heitor como que pedindo permissão, e ele deu de ombros, meio sem graça. Se você quiser, e tiver tempo. Claro, tenho, sim. Amanhã, se você vier aqui depois da escola, a gente desenha junto. E assim começou uma amizade improvável entre a mulher de 28 anos e a menina de 9. Nos dias que se seguiram, Lia passou a esperar ansiosamente pela presença de Isabela na oficina. Elas desenhavam, conversavam sobre coisas de meninas e Heitor observava de longe, com um misto de ternura e preocupação. Ternura porque era bonito ver a filha tão animada, tão aberta. Preocupação porque sabia que Isabela iria embora e não queria que Lia sofresse com mais uma ausência. Marina, a mãe de Lia, morrera 3 anos antes, vítima de uma leucemia que a consumiu em poucos meses. Desde então, Heitor criava a filha sozinho, com a ajuda eventual da própria mãe que morava na cidade vizinha, e tinha aprendido a ser pai e mãe ao mesmo tempo, sem nunca se sentir completamente capaz de ser nenhum dos dois. Lia era forte, mais forte do que ele às vezes, mas carregava a falta da mãe de um jeito que nenhum abraço paterno conseguia preencher totalmente. Ver a menina se abrir para Isabela, encontrar nela uma figura feminina com quem compartilhar intimidades, era ao mesmo tempo reconfortante e assustador. No 5º dia,
As peças chegaram. Heitor ligou para Isabela, avisando que começaria o trabalho no dia seguinte e que em 2 dias, talvez 3, o carro estaria pronto. Do outro lado da linha, houve um silêncio breve, antes dela responder, "Está bom", com uma voz que não parecia especialmente feliz com a notícia. Naquela noite, houve festa na praça, uma das muitas que Serra Vista organizava ao longo do ano. Dessa vez, celebrando São José, com barraquinhas de comida, música ao vivo e fogueira. Heitor foi com Lia, como sempre fazia, e encontrou Isabela já por lá, conversando com Dona Marlene e outras senhoras da cidade. Ela usava uma calça jeans e uma blusa simples, o cabelo preso num coque desarrumado, e não usava uma gota de maquiagem. Heitor percebeu com um sobressalto incômodo, absolutamente linda. Lia correu até ela. "Isabela, você veio?" "Vim." Dona Marlene me convenceu. Disse que eu não podia perder. As 3 acabaram jantando juntas, sentadas numa das mesas compridas armadas na praça, com o violão de seu Zé tocando modas de viola ao fundo e o cheiro de paçoca de amendoim vindo das barraquinhas. Era uma cena tão comum, tão cotidiana, mas havia nela algo de especial naquela noite. Lia falava sem parar, contando histórias da escola, mostrando os desenhos que fizera, e Isabela ouvia com atenção genuína, fazendo perguntas, rindo nos momentos certos. Heitor ficava mais quieto, como era seu costume, apenas observando. Mas quando seus olhares se cruzavam, havia ali algo não dito, uma espécie de reconhecimento mútuo de que aquele momento era bom demais para durar. Mais tarde, quando Lia foi brincar com outras crianças perto da fogueira, Heitor e Isabela ficaram sozinhos na mesa. O violão agora tocava uma música mais lenta, e ao redor deles a festa continuava com seu burburinho tranquilo. "Você gosta daqui?" perguntou Heitor de repente. Isabela olhou para a praça, para as pessoas, para as luzes fracas das lanternas penduradas nas árvores. "Gosto, muito. É diferente de tudo que eu conheço, diferente como." Ela hesitou, escolhendo as palavras. "Mais verdadeiro, acho. As pessoas são de verdade aqui. Não estão tentando ser nada além do que são. E onde você mora? As pessoas tentam ser o quê?" Isabela sorriu, mas havia tristeza naquele sorriso. "Tentam ser o que os outros esperam que elas sejam." Heitor assentiu, sem pressionar. "Entendo." Ficaram em silêncio por um tempo. Um silêncio confortável, apenas ouvindo a música e os sons da noite. Foi Isabela quem o quebrou. "Heitor, posso te fazer uma pergunta pessoal?" "Pode." "Lia me contou que a mãe dela morreu. Como você consegue? Criar ela sozinho? Trabalhar? Cuidar de tudo?" Ele suspirou fundo, olhando para a filha que ria perto da fogueira. "Não sei se consigo, para ser sincero. Só vou fazendo um dia de cada vez. Tem dias que eu acho que estou falhando em tudo, e outros que eu olho para ela e vejo que de algum jeito está dando certo. Você está fazendo um ótimo trabalho. Ela é uma menina incrível. É tudo para mim." Isabela tocou de leve no braço dele, um toque breve, mas que deixou uma marca quente na pele. "Marina teve sorte de te ter." Heitor olhou para ela. Realmente olhou. E pela primeira vez, em 3 anos, sentiu algo se mexer no peito, algo que tinha certeza de estar morto e enterrado. Não era apenas atração física, embora houvesse isso também. Era uma conexão, uma sintonia, como se eles falassem a mesma língua, apesar de viverem em mundos aparentemente tão diferentes. "Obrigado." Foi tudo que conseguiu dizer, a voz meio rouca. A festa seguiu noite adentro, e quando finalmente foram embora, Heitor caminhava entre as 2 mulheres de sua vida, uma de cada lado, Lia segurando sua mão direita e Isabela alguns passos à frente, virando-se de vez em quando para sorrir para eles. Quando chegaram na pousada para deixar Isabela, Lia a abraçou com força. "Amanhã você vem na oficina." "Vou sim, prometo." Depois que ela entrou, Heitor e Lia caminharam em silêncio até em casa. Já na cama, prestes a apagar a luz, Lia disse baixinho: "Pai, eu gostei muito da Isabela." "Eu também gostei, pequena. Ela vai embora quando o carro dela ficar pronto, né?" "Vai." Lia ficou quieta por um momento. "Eu queria que ela ficasse." Heitor não soube o que responder. Fechou a porta do quarto da filha e foi para o seu, onde ficou acordado até tarde, lutando contra pensamentos que não deveria estar tendo, contra esperanças
que não deveria estar alimentando. Os 2 dias seguintes foram de trabalho intenso na Amarok. Heitor mergulhou no concerto com a dedicação que sempre colocava em seu ofício, mas havia algo diferente dessa vez. Cada peça que instalava, cada conexão que testava, era um passo a mais em direção à partida de Isabela. E ele se pegava trabalhando mais devagar do que o necessário, como se pudesse adiar o inevitável. Isabela aparecia na oficina todos os dias, sempre depois do almoço, quando Lia chegava da escola. As duas tinham criado uma rotina própria. Sentavam-se no cantinho que a menina havia transformado em seu pequeno ateliê improvisado, com folhas de papel espalhadas, lápis de cor, canetinhas. Isabela tinha jeito para desenho. Heitor descobriu, observando de soslaio, enquanto trabalhava. Ela ensinava Lia a sombrear, a dar perspectiva, a observar as formas das coisas antes de tentar reproduzi-las. Às vezes, Heitor parava o que estava fazendo só para ouvi-las conversar. Eram conversas soltas, sobre nada e sobre tudo. Lia contava sobre a escola, sobre as amigas, sobre o livro que estava lendo. Isabela ouvia com paciência infinita e compartilhava histórias próprias. Histórias cuidadosamente editadas, Heitor percebia. Histórias que revelavam um pouco sobre quem ela realmente era, mas muito sobre como ela gostaria de ser. No 6º dia, enquanto Heitor testava o sistema elétrico da Amarok, ouviu Lia perguntar: Isabela, você tem família? Houve uma pausa antes da resposta. Tenho. Meus pais já morreram. Mas tenho um tio e alguns primos. Você sente falta deles? Outra pausa, mais longa. Às vezes, mas é complicado. Por quê? Porque família nem sempre é só sobre sentir falta ou gostar das pessoas. Às vezes é sobre obrigações, sabe? Sobre o que os outros esperam de você. Heitor franziu a testa, intrigado com a resposta. Havia ali camadas que ele não compreendia totalmente. Uma história não contada que moldava cada palavra que Isabela escolhia dizer ou não dizer. Eu entendo, disse Lia com a seriedade de criança que amadureceu cedo demais. Depois que minha mãe morreu, algumas pessoas esperavam que eu ficasse triste o tempo todo, mas eu não queria ficar triste o tempo todo. Eu queria brincar, rir. Aí me sentia culpada. Isabela pousou o lápis que segurava e olhou para a menina com ternura. Você não tem que se sentir culpada por ser feliz, Lia. Sua mãe ia querer que você fosse feliz. É o que meu pai fala. E ele está certo. Heitor sentiu um aperto no peito. Voltou a concentrar-se no trabalho. Mas a conversa tinha mexido com algo dentro dele. Tinha tocado em feridas que ainda doíam quando pressionadas. Mais tarde, depois que Lia foi para casa com a avó que tinha vindo buscá-la, Heitor ficou sozinho na oficina com Isabela. Tião já tinha ido embora, e o sol começava a se pôr, tingindo tudo de dourado. O carro está quase pronto, anunciou Heitor, limpando as mãos. Amanhã de manhã, faço os últimos testes, e se tudo correr bem, você pode ir embora amanhã à tarde. Isabela estava sentada no banco comprido, encostado na parede. E não respondeu, imediatamente. Apenas olhava para o chão de cimento manchado de óleo, os dedos brincando com a barra da blusa. Tá ótimo, disse finalmente. Mas não havia entusiasmo na voz. Heitor hesitou, sem saber se devia continuar a conversa ou deixar o silêncio preencher o espaço entre eles. Foi Isabela quem decidiu por ele. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Você já quis ir embora daqui? Conhecer outros lugares? Ter outra vida? Heitor encostou-se na bancada de trabalho, cruzando os braços. Já pensei nisso. Sim. Quando era mais novo, antes de casar antes da Lia. Mas aí a vida aconteceu e percebi que eu não precisava ir embora para encontrar o que eu procurava. Tava tudo aqui o tempo todo. E o que você procurava? Paz. Acho, um lugar onde eu pudesse ser só eu mesmo, sem ter que provar nada para ninguém. Isabela sorriu, mas era um sorriso triste. Deve ser bom ter isso. Você não tem? Ela sacudiu a cabeça devagar. Eu mal sei quem eu sou, Heitor. Passei tanto tempo sendo o que os outros queriam, que eu fosse que perdi a conta de quem eu realmente sou por baixo disso tudo. Heitor sentiu vontade de perguntar mais, de entender o que exatamente pesava tanto sobre ela. Mas algo no jeito como Isabela se fechou, depois dessas palavras, o impediu. Em vez disso, disse apenas: acho que você sabe mais do que imagina. Vi você com a Lia, com as pessoas daqui. Você não está fingindo ser nada.
Tá sendo você mesma. Isabela levantou os olhos para ele, e havia lágrimas ali, presas, lutando para não cair. Será porque eu me sinto mais eu mesma aqui, nesses poucos dias, do que me senti nos últimos anos inteiros? Então talvez você devesse levar um pouco disso com você quando for embora. Levar essa Isabela que você encontrou aqui. Ela assentiu, limpando os olhos rapidamente. Vou tentar. Ficaram ali, na penumbra crescente da oficina, cercados pelo cheiro de graxa e metal. E Heitor sentiu algo acontecer, algo silencioso, mas profundo. Não era paixão explosiva, não era desejo avassalador. Era algo mais sutil e mais perigoso. Era conexão, era reconhecimento, era a sensação de que, por algum acaso do destino, duas pessoas que não deveriam ter se encontrado estavam ali, naquele exato momento, preenchendo na vida um do outro, um espaço que nem sabiam que estava vazio. Isabela foi a primeira a se levantar. Preciso voltar para a pousada. Dona Marlene fica preocupada se eu me atraso para o jantar. Heitor acenou com a cabeça. Amanhã te ligo, quando o carro estiver pronto. Ela caminhou até a porta. Hesitou. Voltou-se. Heitor! Sim, obrigada. Por tudo, não só pelo carro, mas por me deixar ser parte disso aqui, mesmo que por pouco tempo. Antes que ele pudesse responder, ela já tinha saído, deixando apenas o eco de seus passos na rua silenciosa. Heitor ficou parado por um longo momento. Depois trancou a oficina e foi para casa, onde Lia já estava jantando com a avó, Dona Célia, que tinha preparado um ensopado de frango, que perfumava toda a casa. Mãe, você não precisava, disse Heitor, beijando a testa da mulher. Precisava sim. Você trabalha demais e come mal. Senta aí e janta direito. Enquanto comiam, Lia não parava de falar sobre Isabela, sobre os desenhos que tinham feito, sobre as histórias que ela contava. Dona Célia ouvia com interesse, mas lançava olhares de soslaio para o filho, olhares que conheciam e viam mais do que ele gostaria. Depois do jantar, quando Lia foi tomar banho, Dona Célia ficou na cozinha ajudando a lavar a louça. Você gosta dela? Não foi uma pergunta, foi uma constatação. Mãe, eu mal conheço ela. O Heitor Malheiros, e conheço esse olhar que você está com. É o mesmo olhar que você tinha quando conheceu a Marina. Heitor suspirou, passou a mão pelo rosto. Não importa. Ela vai embora amanhã. E você vai deixar? Não é questão de deixar ou não. Ela tem a vida dela em outro lugar. Eu tenho a minha aqui. Não faz sentido. Amor nunca fez sentido, meu filho. Se fizesse, seria lógica, não amor. Heitor não respondeu, porque não tinha resposta. Dona Célia beijou-lhe a testa, da mesma forma como ele beijava a de Lia, e foi embora, deixando-o sozinho com seus pensamentos confusos. Naquela noite, depois de colocar Lia para dormir, Heitor sente-o-sei, na varanda de sua casa, na cadeira de balanço que tinha sido de seu pai, e ficou ali balançando devagar, olhando as estrelas que pontilhavam o céu limpo de Serra Vista. Pensou em Marina, em como tinha sido bom amar e ser amado, em como a perda tinha sido devastadora, mas necessária para que ele aprendesse a valorizar cada momento. Pensou em Isabela, naquela mulher misteriosa que tinha chegado do nada e mexido com sua vida ordenada em apenas uma semana. Pensou em Lia, e em como a filha tinha se apegado à visitante, e enquanto ia doer, quando ela percebesse que Isabela não voltaria. E pensou, pela primeira vez em 3 anos, que talvez fosse hora de arriscar de novo, de permitir-se sentir de novo, mesmo que isso significasse abrir-se para a possibilidade de sofrer de novo. Mas logo pela manhã, Heitor acordou com o barulho de uma mensagem no celular. Era de Tião. Chefe, liga a TV. É sobre a moça. Com o coração disparado, sem saber exatamente por quê, Heitor ligou a televisão do quarto e mudou para um canal de notícias. Demorou alguns segundos para entender o que estava vendo, para processar a informação que a apresentadora repetia com aquela empolgação típica de quem descobriu algo suculento. A herdeira Isabela Monteiro de Abril, desaparecida há 2 semanas após deixar a sede do conglomerado familiar em São Paulo, teria sido vista por moradores em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais. A família, uma das mais ricas do país, dona de um império agroindustrial,
que movimenta bilhões anualmente. Não se pronunciou oficialmente sobre o paradeiro da jovem, mas fontes próximas afirmam que há uma busca discreta em andamento. A tela mostrava fotos de Isabela, mas não a Isabela que Heitor conhecia. Era uma mulher impecavelmente vestida, maquiada, cabelos escovados, sorrindo para a câmera em eventos sociais, ao lado de figuras importantes da política e dos negócios. Era a mesma pessoa, mas era também alguém completamente diferente. Heitor sentou-se na cama, atordoado. Monteiro de Abril. Ele conhecia o nome, claro, todo mundo conhecia. Era sinônimo de poder, de dinheiro, de influência e... Isabela. Isabela fazia parte disso. Era isso. Lia apareceu na porta do quarto, já vestida para a escola. Pai, você viu? A Isabela está na TV Foda, pequena. Ela é rica, muito rica. Por que ela não contou pra gente? Heitor olhou para a filha, buscando as palavras certas, porque às vezes as pessoas querem ser tratadas pelo que elas são, não pelo que elas têm. Mas ela mentiu. Não mentiu, só não contou tudo. Lia ficou quieta, processando. Ela ainda vai embora hoje? Acho que sim. Levou a filha para a escola em silêncio, ambos perdidos em pensamentos próprios. Quando voltou para a oficina, encontrou Tião e mais meia dúzia de curiosos na porta, todos querendo saber se era verdade. Se a moça do carro quebrado era mesmo a herdeira Monteiro de Abril. Heitor dispensou todo mundo com educação, mas firmeza. Trancou-se na oficina e terminou os últimos ajustes na Amarok com uma fúria contida. Não sabia direito com quem estava bravo, se com Isabela por não ter contado, consigo mesmo por ter se deixado envolver, ou com o destino, por pregar mais uma peça cruel. Quando finalmente testou o carro e tudo funcionou perfeitamente, pegou o telefone para ligar para ela. Hesitou, o dedo sobre o número salvo. Depois guardou o aparelho. Que diferença fazia? O carro estava pronto. Ela iria embora, fim da história. Mas não foi o que aconteceu. Por volta de meio-dia, Isabela apareceu na oficina. Estava diferente, tensa, o rosto fechado. Nem bem entrou. E já disse: "Você viu?" Não era pergunta. Heitor assentiu. "Vi!" Ela fechou os olhos por um momento. Respirou fundo. "Eu ia contar, juro que ia. Só não sabia como. Talvez começando pelo começo. Tipo, oi, meu nome é Isabela, e eu sou uma das mulheres mais ricas do Brasil." Isabela estremeceu como se tivesse levado um tapa. "Você acha que eu não sei como isso soa? Você acha que eu não sei que passei uma semana aqui vivendo uma mentira? Você passou ou você viveu? Porque para mim pareceu bem real." E foi. Ela deu um passo à frente, os olhos brilhando de raiva e frustração. "Foi a coisa mais real que eu vivi em anos, Heitor. Tudo aquilo foi verdade. A forma como eu me senti aqui, com você, com Lia, com as pessoas dessa cidade. Isso foi verdade. Mas você não foi. A Isabela que conheci não existe. Existe só a herdeira Monteiro de Abril, que estava se escondendo." Isabela sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto e não fez nada para impedi-las. As duas existem. Eu só queria uma chance de ser a primeira, sem que a segunda destruísse tudo. Heitor sentiu a raiva começar a esvaziar, dando lugar a algo mais complicado, mais doloroso. "Por que você fugiu? Por que veio pra cá?" Ela se apoiou na Amarok, como se as pernas não conseguissem mais sustentá-la sozinhas. "Meus pais morreram num acidente de avião, 3 anos atrás. Desde então, meu tio assumiu o controle do conglomerado. Mas legalmente, eu sou a herdeira principal. Ele quer que eu case com o filho do sócio dele. Quer formar uma aliança empresarial. Quer que eu seja uma peça no jogo dele. E eu só queria sumir, respirar, lembrar que existe vida além de reuniões de conselho e estratégias de mercado. E Serravista foi só uma escala na sua fuga." Isabela olhou para ele com tanta intensidade que Heitor teve que desviar o olhar. "Serravista foi onde eu descobri que existe outra maneira de viver. Foi onde conheci um homem que me tratou como gente, não como patrimônio. Foi onde uma menina de 9 anos me ensinou mais sobre ser humana do que todos os meus anos em escolas caras." Serravista não foi uma escala, Heitor. Foi um despertar. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de tudo o que não estava sendo dito.
Heitor queria acreditar nela. Queria acreditar que havia verdade sob todas as mentiras por omissão. Mas tinha medo. Medo de que aquele mundo dela, tão distante e tão poderoso, viesse e destruísse a vida simples que ele tinha construído para si e para Lia. Seu carro está pronto, disse finalmente, a voz mais fria do que pretendia. Pode levar quando quiser. Isabela assentiu, limpando as lágrimas. Quanto eu te devo? Heitor fez as contas rapidamente. Mencionou o valor. Isabela abriu a bolsa e pegou o cartão de crédito, mas Heitor sacudiu a cabeça. Prefiro dinheiro. Ela entendeu o recado, guardou o cartão e pegou notas. Deu a ele, a mão tremendo ligeiramente. Vai se despedir da Lia. Posso? Heitor hesitou. Pensou em dizer não, em proteger a filha de mais uma perda. Mas não era justo. Não com Lia, não com Isabela. Ela vai sair da escola às 5. Pode esperar ela na praça, se quiser. Isabela assentiu, pegou as chaves da Amarok que Heitor estendia. Obrigada. Pelo trabalho e por tudo. Saiu devagar. Entrou no carro. Deu partida, o motor roncou perfeitamente. Prova do bom trabalho de Heitor. Ela ficou ali parada por um momento, olhando pela janela para ele, e Heitor viu no rosto dela todo o peso da despedida. Depois ela foi embora, a Amarok sumindo na curva da rua, e Heitor ficou sozinho na oficina, cercado por ferramentas e peças, sentindo-se mais vazio do que nunca. Às 5 da tarde, foi buscar Lia na escola, e encontrou Isabela esperando na praça, como tinham combinado. A menina correu até ela, e as duas se abraçaram forte, por muito tempo. Você vai embora? Perguntou Lia, a voz embargada. Vou, pequena. Preciso voltar e resolver umas coisas. Mas você volta? Isabela olhou para Heitor por cima da cabeça da menina, e ele viu a pergunta nos olhos dela, a súplica silenciosa por uma resposta que ele não podia dar. Não sei, Lia. Não sei se vou poder voltar. Lia começou a chorar, e Heitor sentiu o coração se partir. Isabela se ajoelhou na frente da menina, segurou o rosto dela entre as mãos. Me escuta. Está bom? Você é uma das pessoas mais especiais que já conheci. Você é forte, é inteligente, é talentosa. Não deixa ninguém te fazer esquecer disso. Nunca. E esses dias que passamos juntas, eu vou guardar para sempre. Sempre. Eu também. Soluçou Lia. Isabela a abraçou mais uma vez. Depois se levantou e estendeu a mão para Heitor. Foi um gesto formal demais para tudo que tinham compartilhado, mas ele apertou a mão dela mesmo assim, sentindo pela última vez a maciez daquela pele, o calor daquele toque. Cuida dela, disse Isabela, a voz baixa. Sempre cuidei. Eu sei. É por isso que ela tem tanta sorte. E então Isabela foi embora de verdade. Subiu na Amarok e partiu, deixando Heitor e Lia na praça de Serra Vista, observando o carro se afastar até desaparecer completamente. Naquela noite, Lia não quis jantar, não quis conversar. Trancou-se no quarto e Heitor a ouviu chorar baixinho. Ele ficou do outro lado da porta, a mão na madeira, sem saber como confortar a filha, quando ele próprio estava despedaçado por dentro. Mais tarde, depois que Lia finalmente dormiu de tanto chorar, Heitor voltou à varanda e ficou ali na escuridão, fumando um cigarro atrás do outro, coisa que não fazia havia anos. Pensou em tudo que tinha acontecido na última semana, em como uma única pessoa tinha conseguido virar sua vida de cabeça para baixo em tão pouco tempo. E pensou, com uma tristeza profunda e definitiva, que talvez fosse melhor assim. Melhor terminar antes que ficasse impossível de terminar. Melhor guardar aqueles poucos dias como uma lembrança boa do que transformá-los no prelúdio de uma tragédia maior. Mas mesmo pensando isso, mesmo tentando se convencer disso, Heitor sabia que tinha perdido algo importante naquela tarde. Não só Isabela, mas a possibilidade dela, a possibilidade de recomeçar, de amar de novo, de permitir-se ser feliz de novo. E essa perda, ele sabia, ia demorar muito para cicatrizar. São Paulo recebeu Isabela de volta como sempre fazia, com seu trânsito infernal, seu barulho incessante, seus prédios que bloqueavam o céu. A Amarok entrou na garagem do apartamento dela na Vila Olímpia às 11 da noite, depois de quase 8 horas de estrada. Isabela desligou o motor
e ficou ali sentada por longos minutos, as mãos ainda no volante, olhando para as paredes cinzas da garagem como se elas fossem as barras de uma prisão. O apartamento estava exatamente como ela deixara 2 semanas antes. Limpo demais, organizado demais, frio demais. A empregada vinha 3 vezes por semana para manter tudo impecável. Mas Isabela sentia que aquele lugar nunca fora realmente seu. Era apenas mais uma propriedade no vasto portfólio da família Monteiro de Abril, um lugar onde ela dormia entre compromissos intermináveis. Largou as malas na entrada e foi direto para a varanda, de onde se via a cidade toda iluminada, um mar de luzes que se estendia até onde a vista alcançava. Era bonito, de uma forma impessoal e distante. Nada como as estrelas sobre Serra Vista, nada como o silêncio pontuado apenas por grilos e pelo vento nas árvores. O telefone tocou. Era Renato, seu tio, o homem que assumira o controle do conglomerado após a morte dos pais dela. Isabela deixou tocar, até cair na caixa postal. 2 minutos depois, tocou de novo. E de novo. Na 5ª vez, ela finalmente atendeu. Isabela, graças a Deus. A voz dele era uma mistura de alívio e irritação. Você tem ideia da preocupação que nos causou? Desaparecer assim, sem avisar ninguém. Eu avisei minha assistente que ia viajar. Viajar é uma coisa, Isabela. Sumir por 2 semanas, sem atender telefone, sem dar notícias, é outra completamente diferente. Você sabe o que a imprensa fez com isso? Você viu as especulações? Vi, respondeu ela, a voz neutra. E nada, tio Renato. Eu precisava de um tempo. Tirei um tempo. Agora voltei. Houve uma pausa do outro lado. Precisamos conversar. Pessoalmente. Amanhã, 9 horas, no meu escritório. Não era um convite. Era uma ordem. Isabela conhecia aquele tom. Tudo bem. Estarei lá. Desligou antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa e voltou a olhar para a cidade. Sabia o que viria pela manhã. Sermão sobre responsabilidade, sobre a importância da imagem pública, sobre o papel que ela precisava assumir na empresa. E sabia também que Renato voltaria a pressionar sobre o casamento com Felipe Andrade, filho do maior sócio do conglomerado, uma união que aos olhos de todos fazia sentido perfeito, menos aos dela. Naquela noite, Isabela mal dormiu. Quando conseguia fechar os olhos, via Heitor, via Lia, via a oficina com seu cheiro de graxa e a pousada com sua vista para o vale. Via a vida que tinha experimentado por 1 semana e que agora parecia tão distante quanto a lua. Às 8h30 da manhã seguinte, estava no trânsito a caminho da sede do Grupo Monteiro de Abril. Um edifício espelhado de 20 andares na Avenida Faria Lima. Entrou pela garagem privativa, evitando a entrada principal, onde certamente haveria jornalistas esperando. Subiu direto para o 20º andar, onde ficava a sala de Renato. A secretária recebeu com um sorriso profissional. Ele está te esperando, Isabela. Pode entrar. Renato Monteiro de Abril era um homem de 50 e poucos anos, cabelos grisalhos impecavelmente penteados, terno sob medida, a postura de quem nasceu comandando. Era irmão mais novo do pai de Isabela, mas sempre fora o mais ambicioso dos dois, o mais impiedoso nos negócios. Quando o acidente aconteceu, ele assumiu naturalmente o controle, com a promessa de que manteria tudo funcionando até Isabela estar pronta para sua herança. Só que Isabela nunca se sentiu pronta, e começava a duvidar que Renato tivesse real intenção de passar o bastão. Senta, disse ele, sem levantar da cadeira. Isabela sentou-se na poltrona em frente à mesa. Sabe quanto essa sua aventurinha custou para a empresa? Renato abriu uma pasta. 2 contratos quase perdidos, porque você não estava presente nas reuniões. 3 entrevistas canceladas. A ação da empresa caiu 3%, com as especulações sobre seu desaparecimento. Eu não desapareci. Eu viajei. Sem avisar, sem segurança, sem protocolo nenhum. Você é o rosto dessa empresa, Isabela. Você não pode simplesmente sumir. Talvez eu não queira ser o rosto dessa empresa. As palavras saíram antes que ela pudesse pensar direito, mas uma vez ditas, percebeu que eram verdadeiras. Renato a olhou com aquela expressão que reservava para quando algo o irritava profundamente. Mas ele precisava manter a compostura. Você não quer, repetiu ele, lentamente. Você não quer ser herdeira de um dos maiores conglomerados agroindustriais
do país. Você não quer honrar o legado que seus pais construíram. É isso. Meus pais construíram uma empresa, não uma prisão. E é isso que tem sido para mim, tio Renato. Uma pris? Oh, ele se levantou, foi até a janela, ficou olhando para a cidade lá embaixo. Quando fala assim, você parece uma criança mimada reclamando de privilégios que bilhões de pessoas matariam para ter. Isabela sentiu a raiva subir, quente e familiar. Privilégio não é o mesmo que felicidade, e você sabe disso. Renato se virou para ela. Felicidade é luxo, Isabela. Responsabilidade é necessidade, e você tem responsabilidades, goste ou não. E se eu abrir mão delas? O silêncio que se seguiu foi pesado. Renato voltou para a cadeira, entrelaçou os dedos sobre a mesa. Você não vai fazer isso. Como sabe? Porque você é filha do seu pai. E seu pai jamais abandonaria tudo que construiu. Isabela se levantou, plantando as mãos na mesa. Meu pai também não me obrigaria a casar com alguém que não amo para formar uma aliança empresarial. Então é disso que se trata. Felipe, é sobre tudo, tio Renato. É sobre eu ter direito de escolher minha própria vida. Ele suspirou, passou a mão pelo rosto. Felipe é um bom rapaz. Vocês se dão bem. Ele é um desconhecido que me trata como troféu. E se dar bem não é amar. Amor vem com o tempo. Ou não vem nunca. Isabela deu a volta na mesa, ficou de frente para ele. Escuta, eu não vim aqui brigar. Vim avisar que preciso de mais tempo. Tempo para pensar, para decidir o que eu quero da minha vida. Renato se recostou na cadeira, estudando-a. Onde você esteve essas 2 semanas? Interior de Minas, uma cidadezinha chamada Serra Vista. Fazendo o quê? Vivendo, só isso. Vivendo, ele franziu a testa, como se o conceito fosse estrangeiro demais para processar. E o que essa vivência te ensinou? Isabela pensou em Heitor, em suas mãos marcadas de graxa, em seu sorriso econômico, em sua forma simples e direta de encarar o mundo. Penso em Lia, em seus desenhos, em suas perguntas honestas, em seu afeto sem reservas. Pensou em Serra Vista, em suas ruas estreitas, em sua gente acolhedora, em seu tempo que passava devagar. Me ensinou que existe vida além disso tudo aqui, disse finalmente. Me ensinou que eu posso ser feliz de um jeito completamente diferente do que sempre imaginei. Renato a olhou com algo que poderia ser pena ou desprezo. Ela não soube distinguir. Você é muito nova ainda, Isabela. Acha que pode viver de quê? De ar, de amor. Esse seu mundinho idealizado não existe. É fantasia. Existe sim. Eu vivi. Por 1 semana. Viva 1 mês, 1 ano, e vai ver que não é tão romântico quanto parece. Isabela sentiu as lágrimas ameaçarem, mas as conteve. Não ia dar ao tio a satisfação de vê-la chorar. Posso ir? Ele assentiu, já voltando a atenção para os papéis sobre a mesa. Reunião do conselho na sexta, 9 horas. Não se atrase. Isabela saiu do escritório com as pernas trêmulas. Entrou no elevador e só quando as portas se fecharam, permitiu que as lágrimas caíssem. No térreo, passou rapidamente pelo saguão, evitando olhares curiosos, e foi direto para o carro. Dirigiu sem rumo pela cidade, acabou no Ibirapuera, estacionou e ficou ali sentada, vendo as pessoas correrem, andar de bicicleta, viver suas vidas aparentemente normais. Pegou o celular e, sem pensar muito, abriu as redes sociais. O que viu a fez querer jogar o aparelho pela janela. Isabela Monteiro de Abril ressurge após sumiço misterioso. Dizia uma manchete. Herdeira bilionária estava escondida em cidade do interior. Afirmava outra. E a pior de todas. Fuga. De romance, Isabela Monteiro de Abril teria se envolvido com o mecânico local durante desaparecimento. Havia fotos tiradas de longe mais reconhecíveis. Ela e Heitor na festa da praça. Ela e Lia desenhando na oficina. A Amarok estacionada em frente à pousada. Alguém tinha vazado informações, alguém tinha vendido fotos, e agora a privacidade que ela tanto valorizara em Serra Vista estava destruída. Mais importante, Heitor e Lia estavam expostos. Seus nomes estavam nas matérias, suas vidas invadidas, tudo por causa dela. Com as mãos tremendo, discou o número de Heitor. Caiu direto na caixa postal. Tentou de novo. Mesma coisa. Mandou uma mensagem. Heitor,
Me desculpa, eu não queria que isso acontecesse. Por favor, me liga. Esperou 1 hora, 2, 3. Nada. Nenhuma resposta. Os dias seguintes foram um borrão de compromissos que Isabela cumpriu no piloto automático. Reuniões, almoços de negócios, eventos sociais. Sorria quando esperavam que sorrisse, falava quando esperavam que falasse. Mas estava oca por dentro, uma casca vazia representando um papel. Felipe Andrade apareceu num desses eventos. Um jantar beneficente no Copacabana Palace. Era bonito, isso era inegável. Alto, bem apessoado, educado, rico, tinha tudo o que qualquer mulher poderia querer. Exceto a única coisa que Isabela realmente precisava. A capacidade de ver ela como pessoa, não como negócio. Isabela, que surpresa agradável, disse ele, beijando sua mão de forma exagerada. Soube que voltou de viagem. Voltei. Precisamos conversar sobre nosso futuro juntos. Ela o olhou nos olhos. Não temos futuro juntos, Felipe. Ele piscou. Confuso. Como assim? Exatamente o que disse. Eu não vou casar com você. Não vou formar aliança empresarial nenhuma. Não vou ser usada como peça de xadrez. O rosto dele endureceu. Seu tio não vai gostar de ouvir isso. Meu tio vai ter que se acostumar. Virou as costas e saiu do evento, deixando Felipe plantado no meio do salão. Sabia que teria consequências, sabia que Renato ficaria furioso, mas não se importou. Algo tinha mudado dentro dela em Serra Vista. Algo fundamental e irreversível. Naquela noite, sozinha no apartamento, Isabela tomou uma decisão. Abriu o laptop e começou a pesquisar, a fazer contas, a planejar. Se ia romper com as expectativas da família, precisava fazer direito. Precisava ter um plano. Passou a madrugada inteira acordada, traçando estratégias, consultando advogados online, estudando as cláusulas do testamento de seus pais. Ao amanhecer, tinha um caminho. Não seria fácil, seria até brutal, mas era possível. Durante a semana seguinte, Isabela se reuniu com advogados, contadores, consultores, pediu sigilo absoluto, pagou por discrição. Foi descobrindo, pouco a pouco, a extensão do controle que Renato exercia sobre o império que deveria ser dela. Descobriu manobras financeiras questionáveis, acordos que beneficiavam mais ele do que a empresa, decisões tomadas sem consulta ao conselho. Não era exatamente legal, mas estava longe de ser ético. E dava a Isabela a munição que precisava. Na sexta-feira, chegou a reunião do conselho com 15 minutos de antecedência. Os membros foram chegando aos poucos, homens e mulheres de meia idade e de mais velhos, todos vestidos impecavelmente, todos com suas máscaras profissionais bem ajustadas. Renato foi o último a entrar, e o olhar que dirigiu a Isabela era de advertência clara. Comporte-se. A reunião começou com os pontos de rotina, apresentações financeiras, projeções de mercado, discussões sobre novos investimentos. Isabela esperou pacientemente sua vez. E quando Renato disse alguma pergunta, Isabela, ela se levantou. Tenho sim. Na verdade, tenho várias. Passou a próxima meia hora questionando cada decisão que Renato tomara nos últimos 6 meses, apontando inconsistências, pedindo esclarecimentos, exigindo transparência. A sala foi ficando progressivamente mais tensa, e Renato progressivamente mais vermelho. Isabela, não sei o que você está tentando fazer aqui, mas estou tentando exercer meu direito como principal acionista desta empresa, interrompeu ela. Algo que deveria estar fazendo há muito tempo. Você não tem experiência suficiente para... Então me dê experiência, me coloque nos projetos, me deixe aprender, me trate como a herdeira que sou, e não como a criança incompetente que você insiste em enxergar. O silêncio na sala era absoluto. Isabela podia sentir os olhares dos outros conselheiros, alternando entre ela e Renato, avaliando, calculando. Precisamos discutir isso em privado, disse Renato, tentando manter a voz controlada. Não, precisamos discutir isso aqui, agora, na frente de todos, porque não é só comigo que você tem sido desonesto. Tio Renato, é com toda essa mesa. Passou então a expor, com calma e precisão, todas as irregularidades que descobrira. Não eram criminosas, mas eram no mínimo questionáveis, e violavam o princípio de transparência que deveria guiar uma empresa daquele porte. Quando terminou,
Renato estava lívido. Você não sabe o que está fazendo. Sei exatamente o que estou fazendo. Estou tomando o controle do que é meu por direito. E você acha que está pronta para isso? Isabela respirou fundo. Não estou pronta, mas vou ficar. E até lá, quero transparência total em todas as decisões. Quero ser incluída em todas as reuniões importantes. Quero aprender este negócio de dentro para fora. E quero, disse ela, olhando diretamente nos olhos do tio, que você pare de usar minha herança como seu parquinho particular. A reunião terminou em clima tenso, mas Isabela sabia que tinha vencido aquela batalha. Os outros conselheiros tinham visto as irregularidades, tinham ouvido as acusações, e mesmo que não dissessem nada ali, plantaria dúvidas, criaria fissuras na fortaleza de poder que Renato construíra. Mais tarde, já em casa, recebeu uma ligação de Carmen Esteves, a conselheira mais velha e respeitada da empresa. Isabela, preciso dizer que admiro sua coragem hoje. Obrigada, dona Carmen. Mas também preciso alertá-la. Seu tio não vai deixar isso barato. Ele vai revidar. Eu sei. Estou preparada. Espero que sim. Menina, espero que sim. Naquela noite, pela primeira vez, desde que voltara de Serra Vista, Isabela conseguiu dormir tranquila. Não porque os problemas tivessem acabado. Longe disso, mas porque finalmente estava lutando. Finalmente estava tomando as rédeas da própria vida. Mas mesmo no meio dessa guerra empresarial, mesmo focada em garantir seu lugar no império familiar, havia um vazio que nada conseguia preencher. Um vazio em forma de oficina mecânica, de menina de 9 anos, de homem de mãos ásperas e sorriso econômico. Toda noite, antes de dormir, Isabela pegava o celular e olhava para o número de Heitor. Toda noite, resistia à tentação de ligar, de mandar mensagem, de implorar por uma segunda chance, porque sabia que não era justo. Não era justo arrastar ele e Lia para dentro do caos que era sua vida. Não era justo pedir que esperassem enquanto ela lutava batalhas que talvez nem conseguisse vencer. Então, guardava o telefone e chorava no silêncio do quarto, pela vida que tinha encontrado e perdido, pela felicidade que provara e não conseguia esquecer. As semanas foram passando e Isabela foi se afirmando cada vez mais dentro da empresa. Começou a participar de todas as reuniões, a estudar todos os relatórios, a fazer perguntas que incomodavam, a propor mudanças que desafiavam o status quo. Renato tentou bloqueá-la de várias formas, mas ela tinha feito bem o dever de casa. Tinha o suporte legal, tinha aliados no conselho. A imprensa, que antes só se interessava por fofocas sobre sua vida pessoal, começou a prestar atenção em sua atuação profissional. Isabela Monteiro de Abril, a herdeira rebelde, que está sacudindo o império familiar, dizia uma manchete. A nova geração toma o comando. Como Isabela está modernizando o Grupo Monteiro de Abril, afirmava outra. Era lisonjeiro, mas também assustador, porque quanto mais visível ficava, mais exposta estava, mais difícil seria manter qualquer parcela de vida privada. 2 meses depois de seu retorno, Isabela estava em seu escritório, agora oficial dentro da empresa, quando recebeu uma ligação inesperada. Era a dona Marlene, da pousada. Isabela! Minha filha, tudo bem? Com você? A voz calorosa fez os olhos de Isabela arderem. Dona Marlene, que saudade! Estou bem sim, e a senhora? Aqui tudo igual, graças a Deus. Mas olha, te liguei porque tem uma coisa que eu acho que você precisa saber. O coração de Isabela disparou. É sobre o Heitor? Houve uma pausa. É, filha. É sobre ele e a Lia. O que aconteceu? Eles estão bem? Fisicamente, sim. Mas não está fácil, não. Depois que aquelas reportagens saíram, muita gente aqui na cidade ficou falando. Sabe como é? O Heitor fechou-se ainda mais. A menina tá tristinha. E tem mais. Dona Marlene hesitou. Tem uns repórteres que não param de incomodar querendo entrevista, querendo fotos. O Heitor já mandou todo mundo embora. Mas eles insistem. Isabela fechou os olhos, a culpa pesando como chumbo. É tudo minha culpa. Não diga isso, menina. Não é culpa de ninguém. Mas achei que você devia saber. Obrigada por me contar, dona Marlene. Isabela, posso te perguntar uma coisa? Pode. Você gostava dele, né? Do Heitor. Isabela sentiu as lágrimas finalmente escaparem. Gostava. Gosto.
Então talvez devesse fazer alguma coisa a respeito, porque essa vida de rico e pobre, de cidade grande e cidade pequena, isso é tudo bobagem, quando o que está em jogo é felicidade, de verdade. Depois de desligar, Isabela ficou muito tempo olhando pela janela de seu escritório, vendo São Paulo pulsar lá embaixo, milhões de vidas acontecendo simultaneamente, e nenhuma delas, a dela de verdade. Estava vivendo a vida que esperavam que vivesse, lutando as batalhas que esperavam que lutasse, sendo a pessoa que esperavam que fosse. Mas não era feliz. E quanto mais tempo passava, mais tinha certeza de que nunca seria. Não daquele jeito. Era hora de fazer uma escolha. Uma escolha real, definitiva, irrevogável. E ela sabia exatamente qual seria. Isabela passou o fim de semana trancada no apartamento, planejando cada detalhe do que precisava fazer. Não seria simples, não seria indolor, mas era necessário. Ligou para os mesmos advogados que a tinham ajudado antes, marcou reuniões urgentes, pediu análises detalhadas de todas as suas opções legais. Segunda-feira de manhã, vestiu seu melhor terno, prendeu o cabelo num coque impecável. Passou uma maquiagem leve mas impecável. Precisava estar irrepreensível. Precisava mostrar força mesmo quando se sentia frágil. Chegou à sede da empresa antes das 8. Foi direto ao escritório de Renato. A secretária tentou barrá-la. Ele ainda não chegou. Isabela, vou esperar. Sentou-se numa das poltronas da antessala e ficou ali, imóvel, até Renato chegar às 8h30. Ele a viu e franziu a testa. Isabela, o que houve? Precisamos conversar. Agora. Ele suspirou, mas abriu a porta do escritório, deixando-a entrar. Isabela não esperou o convite para sentar. Foi direto ao assunto. Quero sair da operação diária da empresa. Renato parou no meio do caminho até sua cadeira. Como? Quero me afastar das decisões operacionais. Continuo como acionista majoritária, continuo no conselho, mas não quero mais estar envolvida na gestão do dia a dia. Ele a olhou como se ela tivesse enlouquecido. Você passou 2 meses lutando para ter mais participação na empresa. Agora, quer sair? Não quero sair. Quero redefinir meu papel. Por quê? Isabela respirou fundo. Porque percebi que não é isso que me faz feliz. Não é isso que eu quero para minha vida. Renato se sentou, passou a mão pelo rosto. Isabela, pelo amor de Deus. Você não pode ficar mudando de ideia assim. Tem bilhões de reais em jogo, milhares de funcionários dependendo dessa empresa, e a empresa vai continuar funcionando. Com você, com a equipe que já existe, com os conselheiros, mas eu não preciso estar aqui todos os dias me matando por algo que não me completa. E o que te completa? A voz dele estava carregada de sarcasmo. Isabela o encarou sem desviar. Viver. Simplesmente viver. Sem essa pressão toda, sem essa obrigação de ser algo que não sou. Você é a herdeira Monteiro de Abril. Isso não é algo que você escolhe ser ou deixar de ser. Você é, sou, concordou ela, mas posso escolher o que fazer com essa herança. E escolho o hacerla de forma diferente. Renato se recostou na cadeira, os olhos estreitados. Tem alguém por trás disso, aquele mecânico do interior. Isabela sentiu o sangue ferver, mas manteve a voz calma. Isso não diz respeito a mais ninguém além de mim. É sobre o que eu quero, quem eu quero ser. E quem você quer ser não inclui honrar o legado da sua família. Inclui sim, mas do meu jeito, não do seu. O silêncio que se seguiu foi pesado. Renato tamborilava os dedos na mesa, claramente fazendo cálculos, avaliando opções. Finalmente disse: e se eu não concordar? Isabela tirou uma pasta da bolsa e colocou sobre a mesa. Então, eu levo essas informações ao conselho e à imprensa. Todas as irregularidades que encontrei, todos os desvios de conduta, tudo documentado e com provas. Ele abriu a pasta, folheou rapidamente e o rosto foi ficando cada vez mais pálido. Você está me chantageando. Estou me protegendo. E estou protegendo a empresa do seu controle absoluto e questionável. Renato fechou a pasta com força. Você não sabe o que está fazendo, Isabela. Não tem ideia do que é necessário para manter um império desse tamanho funcionando. Talvez não, mas sei.
o que não quero que seja feito em meu nome. E sei que não vou mais permitir que você use minha herança como escudo para suas manobras. Ele a olhou com uma mistura de raiva e algo que poderia ser admiração. Você cresceu, tive que crescer. E agora, vai fazer o quê? Voltar pro interior brincar de vida simples? Isabela se levantou. O que eu vou fazer não é da sua conta, mas quero um acordo formal, desenhado pelos advogados, estabelecendo meus direitos e minhas obrigações. Mantenho as ações, mantenho assento no conselho, participo das decisões estratégicas. Mas você cuida da operação, desde que tudo seja transparente e legal. E se eu não aceitar, então vamos pro tribunal. E garanto que a imprensa vai adorar cada segundo do processo. Renato sabia quando estava encurralado. Vou fazer os advogados rascunharem um acordo. Quero em 1 semana. 2. 1. Insistiu Isabela. Não vou mais esperar pela minha vida. Saiu do escritório com as pernas trêmulas, mas a cabeça erguida. Na porta, quase esbarrou em Felipe Andrade. Ele a segurou pelo braço gentil, mas firme. Isabela, espera. Ela se soltou. Não tenho nada para conversar com você, Felipe. Mas eu tenho. Ele olhou ao redor, viu que havia gente demais circulando. Vamos tomar um café, por favor. Contra seu melhor julgamento? Isabela concordou. Foram a uma cafeteria próxima, sentaram-se numa mesa afastada. Felipe pediu 2 expressos e ficou mexendo no açúcar sem realmente colocar na xícara. Eu sei que você não me ama, começou ele, surpreendendo Isabela com a honestidade. Eu sempre soube, mas achei que, com o tempo, talvez não vai acontecer. Felipe, desculpa se fui dura naquele jantar, mas era verdade. Não posso casar com você. Ele assentiu, um sorriso triste nos lábios. É por causa daquele mecânico? Isabela hesitou. Em parte, mas é mais sobre mim mesma, sobre finalmente ter coragem de escolher minha própria vida. E você escolhe ele. Não era uma pergunta, mas Isabela respondeu mesmo assim. Escolho a possibilidade de ser feliz. E isso pode ou não incluir ele, mas definitivamente não inclui um casamento arranjado por conveniência empresarial. Felipe tomou o café de um gole só. Sabe, eu até invejo esse cara. Quem quer que ele seja, conseguiu algo que eu nunca consegui. Fazer você realmente sentir alguma coisa. Você é um bom homem, Felipe. Vai encontrar alguém que te ame de verdade. Espero que... Sim, e espero que você encontre sua felicidade também, onde quer que ela esteja. Eles se despediram ali, e Isabela sentiu que tinha fechado mais uma porta do passado. Agora só faltava a mais assustadora de todas, voltar a Serra Vista e encarar Heitor. Mas antes, precisava garantir que tudo estivesse resolvido. Não ia voltar carregando o peso do império familiar nas costas. Ia voltar livre, ou não ia voltar. A semana seguinte foi frenética. Advogados indo e vindo, documentos sendo redigidos e revisados, reuniões intermináveis, discutindo cada cláusula, cada vírgula. Renato tentou incluir restrições que basicamente a manteriam presa, mas Isabela não cedeu em nenhum ponto fundamental. Quando o acordo finalmente ficou pronto, ela o leu 3 vezes antes de assinar. No papel, ela continuava a maior acionista do Grupo Monteiro de Abril. Tinha direito a voto em todas as decisões estratégicas. Recebia dividendos proporcionais às suas ações. Participava das reuniões trimestrais do conselho, mas não tinha obrigação de presença diária. Não precisava morar em São Paulo, não era mais refém da agenda corporativa. Era, pela primeira vez desde a morte dos pais, verdadeiramente livre. Na noite em que assinou o acordo, Isabela organizou um jantar no apartamento. Convidou apenas as pessoas que realmente importavam. Dona Carmen, a conselheira que sempre fora gentil com ela, sua antiga professora de literatura da faculdade, 2 amigas de infância que tinham permanecido ao lado dela, apesar de tudo. Contou a elas sobre sua decisão, sobre seus planos. Houve surpresa, claro, mas também compreensão e apoio. Você precisa fazer o que te faz feliz, disse Dona Carmen. Vida é curta demais para ser desperdiçada. Depois que todas foram embora, Isabela ficou sozinha no apartamento e começou a fazer as malas de verdade. Não as malas de viagem curta, mas as malas de alguém que está se mudando. Separou roupas, livros, objetos pessoais. Decidiu que venderia o apartamento, não precisava de tanto espaço,
Não precisava daquele endereço caro e vazio. Pela manhã, carregou a Amarok com suas coisas mais importantes. O resto seria despachado depois, ou doado, ou simplesmente deixado para trás. Material não importava mais. O que importava cabia em 2 malas e uma mochila. Antes de sair de São Paulo, teve um último compromisso. Foi visitar o túmulo dos pais. Algo que não fazia havia meses. O cemitério estava quieto. Apenas alguns funcionários cuidando dos jardins. Isabela ficou parada diante das lápides, com seus nomes gravados em mármore italiano, e pela primeira vez em muito tempo conseguiu falar com eles sem sentir peso ou culpa. Pai, mãe, começou ela, a voz baixa mais firme. Eu sei que talvez vocês não aprovassem o que estou fazendo. Vocês construíram esse império, deram a vida por ele. E eu estou escolhendo outra coisa. Mas espero que entendam que não estou abandonando nada. Estou apenas vivendo diferente. Estou escolhendo ser feliz do meu jeito, não do jeito que o mundo espera. E acho que, no fundo, vocês queriam isso para mim. Queriam que eu fosse feliz. O vento soprou suave, fazendo as folhas das árvores sussurrarem, e Isabela escolheu interpretar aquilo como aprovação. Beijou as pontas dos dedos e tocou cada lápide. Obrigada por tudo. E desculpa se decepcionei vocês. Voltou para o carro com os olhos marejados, mas o coração mais leve. Deu partida na Amarok e saiu de São Paulo sem olhar para trás, rumo a Serabista, rumo ao desconhecido, rumo à possibilidade de recomeço. A viagem foi longa, mas Isabela fez com calma, parando para almoçar, esticando as pernas, observando a paisagem mudar de urbana para rural, de cinza para verde. Quanto mais se aproximava de Minas Gerais, mais sentia o peito se apertar de ansiedade. E se Heitor não quisesse vê-la? E se ele tivesse seguido em frente? E se ela estivesse jogando tudo fora, por um sentimento que talvez nem fosse correspondido, mas era tarde demais para voltar atrás? Já tinha tomado sua decisão, já tinha queimado suas naves. Só restava seguir em frente e torcer para que o destino fosse mais gentil dessa vez. Chegou a Serra Vista no fim da tarde, quando o sol já começava a descer atrás dos morros. A cidade estava exatamente como ela lembrava, como se o tempo simplesmente não passasse por ali. As mesmas ruas de paralelepípedo, as mesmas casinhas coloridas, a mesma igreja no alto. Mas ao mesmo tempo, tudo parecia diferente. Havia olhares curiosos quando passou pela praça, reconhecimento nos rostos das pessoas. Ela não era mais a estrangeira anônima. Era Isabela Monteiro de Abril, a herdeira que tinha virado notícia nacional. E isso mudava tudo. Foi direto para a pousada de Dona Marlene. A senhora estava na recepção. E ao vê-la, abriu um sorriso enorme. Isabela, minha filha, que alegria! As duas se abraçaram forte, e Isabela sentiu as lágrimas finalmente caírem. Estava ali, tinha voltado, mas ainda não sabia se teria coragem de ir até o fim. Dona Marlene, preciso de um quarto. Claro, meu amor. O mesmo de antes está livre. Isabela subiu com as malas, abriu a janela do quarto e ficou olhando para o vale. Aquela vista que tanto a encantara na primeira vez. Respirou fundo o ar puro da serra e se sentiu, pela primeira vez em meses, em casa. Mas sabia que não podia adiar mais. Precisava falar com o Heitor. Precisava explicar, pedir perdão, arriscar-se a ser rejeitada, mas pelo menos tentar. Desceu e perguntou a Dona Marlene: ele está na oficina? A senhora fez uma expressão preocupada. Tá, sim, mas Isabela, preciso te avisar. Ele não está bem. Ficou muito fechado depois de tudo que aconteceu. E a Lia também sofreu bastante com a exposição. Eu sei. Foi por isso que vim. Preciso consertar isso. Só não espere que seja fácil, minha filha. Isabela acenou. Saiu da pousada e caminhou pelas ruas de Serra Vista em direção à oficina. As pessoas a reconheciam, alguns acenavam, outros apenas olhavam. Ela cumprimentava a todos educadamente, mas não parava. Quando chegou à oficina, o portão estava aberto e ela viu Tião trabalhando num carro. Ele levantou a cabeça, a viu, e a expressão dele não foi exatamente acolhedora. Isabela, Tião, o Heitor tá nos fundos, mas não sei se ele vai querer ver você. Eu sei, mas preciso tentar. Entrou na oficina
E tudo ali era familiar e estrangeiro ao mesmo tempo. O cheiro de graxa, as ferramentas nas paredes, o calendário desatualizado. Foi até os fundos, onde havia uma pequena área com uma pia e um banco. Heitor estava ali, lavando as mãos, de costas para ela. Usava uma camiseta velha manchada de óleo e a calça jeans surrada de sempre. Quando ele se virou e a viu, o rosto dele passou por uma série de expressões. Surpresa, confusão, raiva e, finalmente, uma máscara neutra que doeu mais do que qualquer insulto. Isabela, a voz dele era fria. Heitor, posso conversar com você? Ele hesitou, claramente querendo dizer não, mas finalmente assentiu. Secou as mãos no pano e saiu da oficina, fazendo sinal para que ela o seguisse. Foram até um barzinho vazio na esquina. Sentaram-se numa mesa nos fundos. O que você quer? Perguntou ele, sem rodeios. Isabela respirou fundo. Quero te pedir desculpas por não ter contado quem eu era, por ter exposto você e a Lia, por tudo. Você viu o que fizeram com a gente? Os repórteres, as fofocas, as pessoas falando. A Lia ficou com medo de ir para a escola. Eu sei. E sinto muito, muito mesmo. Nunca foi minha intenção que isso acontecesse. Mas aconteceu. Heitor passou a mão pelo rosto. E sabe qual foi a pior parte? Não foi a exposição. Não foram os repórteres. Foi perceber que eu não te conhecia. Que tudo aquilo foi mentira. Não foi mentira, protestou Isabela. Tudo o que aconteceu entre a gente foi real. Eu só omiti uma parte de quem eu era. A parte mais importante... Não. A parte menos importante. A Isabela que você conheceu é quem eu realmente sou. O sobrenome. O dinheiro. A empresa. Isso tudo é só circunstância. Não é quem eu sou. Ele a olhou com ceticismo. É fácil dizer isso quando você tem a opção de escolher. Eu não tenho essa opção. Eu sou o que sou. E pronto. Eu sei. E foi justamente isso que me atraiu em você. Sua honestidade, sua integridade, a forma como você vive, sem fingir ser nada além do que é. Heitor ficou quieto por um momento. Por que você voltou, Isabela? Ela olhou diretamente nos olhos dele. Porque aqui é onde eu quero estar. Porque nesses poucos dias que passei em Serra Vista, eu fui mais feliz do que fui em anos. Porque conheci você e a Lia e percebi que existe uma vida diferente, melhor. E porque passei os últimos 2 meses em São Paulo, lutando para ter o direito de voltar. Que quer dizer com lutando? Isabela contou então tudo o que tinha acontecido desde que saíra. O confronto com Renato, as reuniões do conselho, o acordo que negociara, a decisão de se afastar da gestão diária da empresa. Contou sobre romper com Felipe, sobre vender o apartamento, sobre finalmente escolher sua própria vida. E você escolheu Serra Vista, disse Heitor, a voz ainda cética. Escolhi a possibilidade de ser feliz. E essa possibilidade inclui estar perto de você, se você me deixar. Heitor sacudiu a cabeça, incrédulo. Você não está pensando direito. Daqui a 1 mês você vai perceber que não aguenta a vida aqui. Que precisa da cidade grande, do conforto, das coisas que sempre teve. Não vou, porque as coisas que sempre tive nunca me fizeram feliz. E a vida que encontrei aqui, por mais simples que seja, foi a primeira vez que me senti realmente viva. E quanto a Lia, você pensou nela, porque ela se apegou a você, Isabela. E quando você for embora de novo, vai quebrar o coração dela. Por isso não vou embora. Isabela estendeu a mão e tocou a dele sobre a mesa. Heitor, eu sei que você tem todo o direito de não confiar em mim. Eu entendo, mas estou te pedindo uma chance. Uma chance de provar que isso é real, que eu quero ficar, que posso ser parte da vida de vocês, se você me deixar. Heitor olhou para a mão dela sobre a sua, e por um momento Isabela viu a máscara rachar, viu a vulnerabilidade por baixo da raiva. Mas então, ele puxou a mão de volta. Eu não sei se consigo, Isabela. Não sei se consigo arriscar o coração de novo. E principalmente, não sei se consigo arriscar o coração da minha filha. Isabela sentiu as lágrimas queimarem, mas assegurou. Eu entendo. Não vou te pressionar, mas vou ficar. Vou alugar uma casa, vou conhecer a cidade direito, vou me envolver na comunidade. E talvez, com o tempo, você veja que isso é real. Que eu não vou embora. Heitor se levantou. Preciso voltar para o trabalho. Tudo bem.
Obrigada por me ouvir. Ele hesitou na porta. Voltou-se. Isabela, sim, espero que você encontre o que está procurando. E saiu, deixando Isabela sozinha na mesa, com lágrimas finalmente escorrendo pelo rosto e o coração partido, mas ainda esperançoso, porque não tinha desistido. E não ia desistir. Não dessa vez. Não quando finalmente tinha encontrado algo pelo que valia a pena lutar. Isabela acordou na manhã seguinte, com uma clareza que não sentia havia muito tempo. Sabia o que precisava fazer. Sabia que não seria fácil, mas estava disposta a enfrentar cada desafio. Não ia conquistar Heitor de volta com palavras ou promessas vazias. Ia conquistá-lo com ações, com presença, com a prova viva de que sua decisão de ficar era real e definitiva. Depois do café da manhã na pousada, foi até a imobiliária da cidade. Era um escritório pequeno, numa sala em cima da farmácia, administrado por seu Joaquim, o mesmo dono do restaurante onde almoçara tantas vezes. Ele a recebeu com um sorriso cauteloso. Isabela, ouvi dizer que você voltou. Voltei, seu Joaquim, e quero alugar uma casa. Algo simples, mas confortável, de preferência com um quintal. Ele a olhou surpreso. Para quanto tempo? Indefinível. Vou morar aqui. A notícia se espalhou pela cidade com a velocidade típica do interior. Em poucas horas, todo mundo em Serra Vista sabia que a herdeira Monteiro de Abril estava procurando casa para morar na cidade. As reações foram mistas. Alguns achavam romântico, outros achavam loucura, e havia os que desconfiavam das intenções dela. Seu Joaquim mostrou 3 casas. A terceira era perfeita. Uma construção simples de 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, com uma varanda na frente e um quintal espaçoso nos fundos. Ficava numa rua tranquila, a 10 minutos a pé da praça central. O aluguel era ridiculamente barato para os padrões de Isabela, mas ela não pechinçou, não tentou usar seu dinheiro para impressionar. Apenas assinou o contrato e pagou 3 meses adiantados. Passou os dias seguintes organizando a casa. Comprou móveis simples na cidade vizinha. Contratou Dona Cida para fazer cortinas. Encheu a cozinha com mantimentos da mercearia do seu Zé. Cada compra, cada conversa, cada interação era um passo a mais na direção de se tornar parte daquela comunidade. As pessoas foram se acostumando com sua presença. No início, havia olhares curiosos, conversas que paravam quando ela chegava perto. Mas aos poucos, conforme Isabela demonstrava interesse genuíno pela vida da cidade, conforme ajudava na organização da festa junina que se aproximava, conforme simplesmente estava presente e acessível, as barreiras foram caindo. Uma semana depois de sua chegada, Isabela estava na praça ajudando a montar as barracas para a festa, quando viu Lia pela primeira vez. A menina estava com a avó, voltando da escola, e quando viu Isabela, parou no meio do caminho. Os olhos dela se encontraram através da praça, e Isabela viu no rosto da menina uma guerra entre a vontade de correr até ela e o medo de ser ferida de novo. Foi Isabela quem se moveu. Aproximou-se devagar, como se Lia fosse um animal assustado, que poderia fugir a qualquer momento. Oi, Lia. A menina não respondeu. Apenas olhava para ela, com aqueles olhos grandes cheios de mágoa e confusão. Dona Célia, a avó de Lia, colocou a mão protetora no ombro da neta. Isabela, cumprimentou ela, educada, mas fria. Dona Célia, eu sei que devo explicações principalmente para Lia. Posso conversar com ela? Com sua supervisão, claro. A senhora olhou para a neta, que depois de um momento assentiu levemente. As 3 se sentaram num banco da Praça Lia, entre a Abô e Isabela. Lia, começou Isabela. Eu preciso te pedir desculpas. Desculpas por não ter sido honesta sobre quem eu era. Desculpas por ter te deixado sem explicação. E desculpas se te magoei. Você mentiu, disse Lia. A voz pequena, mas firme. Menti por omissão. Sim. Mas tudo o que aconteceu entre a gente foi verdade. Eu realmente gostei de passar tempo com você, de desenhar, de conversar. Isso foi real. Então por que você foi embora? Porque eu tinha problemas para resolver em São Paulo. Problemas de família, de trabalho, coisas complicadas que eu não sabia como explicar para você. E por que voltou? Isabela olhou nos olhos da menina. Porque enquanto estava lá resolvendo tudo, percebi que o lugar onde eu queria estar era aqui, com as pessoas que me fazem feliz. E você é uma dessas pessoas, Lia.
A menina ficou quieta por um longo momento. Depois perguntou: "Você vai ficar?" "Vou, aluguei uma casa e tudo. Vou morar em Serra Vista. E o meu pai?" Isabela sentiu o peito apertar. "Seu pai está com raiva de mim, e ele tem todo o direito. Mas espero que com o tempo, ele possa me perdoar." "Ele gosta de você", revelou Lia. "Eu sei que gosta. Mas ele tem medo." "Medo de quê?" "De se machucar de novo. Quando minha mãe morreu, ele ficou muito triste. Demorou muito tempo para voltar a sorrir. Acho que ele tem medo de ficar triste de novo." Isabela segurou a mão pequena de Lia. "Eu entendo esse medo, mas prometo que vou fazer tudo o que puder para não machucá-lo. E para não machucar você também." Lia olhou para a avó, que assentiu levemente, dando permissão silenciosa. Então abraçou Isabela, forte, e Isabela sentiu as lágrimas finalmente caírem. Era um come. O pequeno, frágil, mas era um começo. Depois que Lia e Dona Célia foram embora, Isabela ficou na praça ajudando a montar as barracas, mas a mente estava em outro lugar. Sabia que reconquistar a confiança de Lia era apenas metade da batalha. A outra metade, a mais difícil, era conquistar a de Heitor. Nos dias seguintes, Isabela manteve distância da oficina. Não queria pressioná-lo, não queria forçar uma interação que ele claramente não estava pronto para ter. Em vez disso, focou em se estabelecer na comunidade, em mostrar através de ações que não era uma turista entediada, brincando de vida simples. Ajudou Dona Marlene a reformar a área da piscina da pousada. Ofereceu-se para dar aulas de arte para as crianças na escola. Participou das reuniões da Associação de Moradores, ouvindo mais do que falando, aprendendo sobre os problemas e necessidades da cidade. E quando soube que a pousada estava com dificuldades financeiras, aproximou-se de Dona Marlene com uma proposta. "Dona Marlene, posso conversar com a senhora sobre um negócio?" A senhora olhou com curiosidade. "Claro, minha filha. Do que se trata?" "Soube que a pousada está passando por dificuldades, e eu gostaria de investir na revitalização dela, como sócia, não como caridade." Dona Marlene arregalou os olhos. "Investir? Mas Isabela, eu não tenho como pagar." "Não estou pedindo pagamento imediato. Estou propondo sociedade. Eu coloco o capital necessário para as reformas e melhorias. Modernizamos as instalações, atraímos mais turistas e dividimos os lucros. Sociedade real, com contrato e tudo." A senhora ficou em silêncio por um momento, processando. "Por que você faria isso?" Isabela sorriu. "Porque acredito no potencial de Serra Vista. Porque quero contribuir para a comunidade que me acolheu. E porque preciso de um propósito, algo em que investir meu tempo e energia. Isso me dá os 3. Dona Marlene tinha lágrimas nos olhos. "Você tem certeza?" "Absoluta." Elas apertaram as mãos, e Isabela sentiu que finalmente estava começando a construir algo real, algo que ia além de si mesma. Nos dias seguintes, contratou arquitetos, pedreiros, decoradores, mas fez questão de usar mão de obra local, de comprar materiais na região, de gerar empregos e movimentar a economia da cidade. A notícia da sociedade entre Isabela e Dona Marlene se espalhou, e a opinião pública começou a mudar. As pessoas viam que ela não estava apenas falando sobre ficar, estava investindo de verdade, estava criando raízes. Mesmo assim, Heitor mantinha distância. Isabela o via de vez em quando, de longe, na padaria pela manhã, na praça à noite, na missa de domingo, que ela começara a frequentar. Ele sempre acenava educadamente, mas nunca se aproximava, nunca puxava conversa. Era uma tortura silenciosa que Isabela suportava porque sabia que ele precisava de tempo. Precisava ver por si mesmo que ela não ia embora. Um mês depois de sua volta, a festa junina finalmente aconteceu. A praça estava decorada com bandeirinhas coloridas, barraquinhas de comida típica, uma fogueira enorme no centro. A cidade inteira estava presente, e havia até turistas de cidades vizinhas que tinham ouvido falar da festa. Isabela ajudou na organização, serviu quentão, dançou quadrilha com as crianças e o tempo todo estava consciente da presença de Heitor, que estava do outro lado da praça com Lia e a mãe. Seus olhares se cruzaram várias vezes durante a noite, e em cada olhar, Isabela tentava transmitir tudo o que não podia dizer em voz alta. Que estava ali, que não ia embora,
que esperaria o tempo que fosse necessário. Foi quando Lia se soltou da mão do pai e veio correndo até ela. Isabela, vem dançar com a gente. Isabela olhou para Heitor, pedindo permissão silenciosa. Ele hesitou, claramente desconfortável, mas acabou assentindo. Os três acabaram na roda da quadrilha. E durante os cumprimentos e voltas da dança, Heitor e Isabela foram forçados a se tocar, a olhar nos olhos um do outro, a lembrar do que tinha havido entre eles. Quando a música terminou, Lia correu para brincar com outras crianças, deixando os dois sozinhos no meio da praça cheia de gente. Bach, tá bem? Perguntou Heitor, a primeira coisa que dizia para ela em semanas. Tô, respondeu Isabela. E você? Também. Silêncio desconfortável. Depois, soube da sociedade com a dona Marlene? Achei que seria bom para a cidade. E para mim? Ele assentiu. É bom mesmo. A pousada precisava de reforma há anos. Isabela juntou coragem. Heitor, eu sei que você precisa de tempo. Sei que não posso simplesmente aparecer aqui e esperar que tudo fique bem. Mas queria que você soubesse que não desisti. Não vou desistir. Ele a olhou com aquela intensidade que fazia o estômago dela revirar. Isabela, isso não é jogo. Não é competição que você pode ganhar com persistência. Eu sei. Mas também não é algo que eu vou desistir só porque é difícil. E se nunca ficar mais fácil? Então pelo menos eu vou saber que tentei, que dei tudo de mim. Heitor passou a mão pelo cabelo claramente dividido. Eu não sei o que você quer de mim. Quero uma chance. Uma chance de provar que mudei, que cresci, que posso ser a pessoa que você e Lia merecem ter na vida de vocês. E se você mudar de ideia, se daqui a 6 meses você perceber que vida de interior não é para você, não vou mudar de ideia, porque não é sobre onde eu estou, é sobre com quem eu estou. Isabela deu um passo à frente. Heitor, passei os últimos 2 meses em São Paulo, com todo o conforto e luxo que dinheiro pode comprar. E fui miserável. Porque nada daquilo importa se eu não tiver pessoas de verdade ao meu lado. Se eu não tiver você. Antes que ele pudesse responder, Lia voltou correndo. Pai, Isabela, olha os fogos. Vão soltar fogos. E de fato, começaram a subir fogos de artifício no céu, iluminando a noite com cores vibrantes. A praça inteira parou para assistir, e Isabela ficou ali ao lado de Heitor e Lia, os três olhando para cima. E pela primeira vez, em semanas sentiu que talvez houvesse esperança. Depois dos fogos, Heitor se despediu educadamente e foi embora com Lia. Mas antes de ir, ele olhou para trás uma vez, e naquele olhar Isabela viu menos raiva, menos medo, viu possibilidade. As semanas seguintes trouxeram mudanças sutis, mas significativas. Heitor começou a cumprimentá-la quando se cruzavam na rua. Lia passou a visitá-la na Casa Nova, sempre com a avó junto, e as duas retomaram as sessões de desenho. Isabela começou a fazer parte da vida cotidiana de Serra Vista de forma tão natural que as pessoas quase esqueciam de quem ela era. Fora dali, a reforma da pousada avançava bem. Isabela trabalhava lado a lado com os pedreiros. Pintava paredes, escolhia móveis, tinha as mãos calejadas e as unhas quebradas, e nunca se sentira tão realizada. Dona Marlene virou mais que uma sócia, virou uma confidente, uma figura materna que Isabela não tinha desde a morte da própria mãe. Um dia, enquanto pintava um dos quartos, ouviu uma voz conhecida na porta. Parece que você está levando jeito para isso. Virou-se e viu Heitor parado ali, as mãos nos bolsos, um meio sorriso no rosto. Heitor, o que é que você está fazendo aqui? Ele entrou no quarto, olhou ao redor. Vim ver como está ficando. Todo mundo na cidade fala das reformas. Isabela pousou o pincel. E o que você achou? Tá ficando bonito. Profissional. Obrigada. Eles ficaram ali em silêncio constrangido por um momento. Depois Heitor disse: Isabela, eu preciso falar com você. O coração dela disparou. Claro, não aqui. Você pode ir na oficina mais tarde? Depois que a Lia for dormir? Posso, respondeu ela, tentando manter a voz firme. 8 horas então. Tá bom. Ele saiu. Isabela ficou parada no meio do quarto, o pincel pingando tinta no chão de madeira, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair do peito. Não sabia o que esperar daquela conversa,
mas sabia que seria definitiva. De um jeito ou de outro. O resto do dia passou numa névoa de ansiedade. Isabela tentou se concentrar no trabalho, mas não conseguia. Tomou banho, trocou de roupa 3 vezes. Arrumou o cabelo de 5 formas diferentes. Às 7h30 estava pronta, mas esperou até 7:55 para sair de casa. A oficina estava fechada quando chegou, mas havia luz nos fundos. Isabela bateu na porta lateral e Heitor apareceu para abrir. Ele tinha acabado de tomar banho, os cabelos ainda úmidos, e usava uma camiseta limpa e calça jeans. Parecia nervoso. Entra. Ela entrou e ele fechou a porta atrás dela. A oficina estava silenciosa, todas as ferramentas organizadas, tudo limpo. Eles ficaram parados no meio do espaço, sem saber como começar. Foi Heitor quem quebrou o silêncio. Eu te devo um pedido de desculpas. Isabela piscou, surpresa. Por quê? Por ter sido tão duro com você. Por não ter tentado entender sua posição, suas razões. Você tinha todo o direito de estar bravo. Eu menti, mesmo que por omissão. Ele balançou a cabeça. Não foi mentira. Eu percebi isso agora. Você só não contou tudo. E tinha seus motivos. E eu fui covarde. Covarde? Heitor se aproximou dela. Fiquei com tanto medo de me machucar de novo, de ver a Lia sofrer de novo, que usei qualquer desculpa para te afastar. Mas a verdade é que não importa de onde você vem, quanto dinheiro você tem, qual é seu sobrenome, importa quem você é. E você é incrível. Isabela sentiu as lágrimas ameaçarem. Heitor, passei 2 meses tentando te esquecer, te convencer de que seria melhor assim, que nossas vidas eram incompatíveis demais. Mas então, você voltou, e não voltou só de passagem. Voltou para ficar. Investiu na cidade, fez amizade com as pessoas, conquistou minha filha de novo, e eu percebi que eu estava errado. Nossas vidas não são incompatíveis, só são diferentes. E diferente pode funcionar, se a gente quiser que funcione. Eu quero, sussurrou Isabela. Quero muito. Eu também. Heitor segurou o rosto dela entre as mãos. Eu também quero, Isabela. Quero tentar. Quero arriscar. Quero ver onde isso pode dar. Então ele a beijou, e foi como voltar para casa depois de uma longa viagem. Foi familiar e novo ao mesmo tempo. Foi suave e urgente. Foi tudo que Isabela tinha sonhado durante meses de separação. Quando se separaram, ambos estavam com lágrimas nos olhos. Eu te amo, disse Isabela. Sei que é cedo. Sei que talvez seja loucura, mas é verdade. Te amo. Heitor sorriu. Aquele sorriso raro que transformava todo o seu rosto. Eu também te amo. Acho que te amei desde aquele dia na estrada, quando você olhou para o vale da varanda da pousada, com aquele olhar de quem estava vendo o mundo pela primeira vez. Eles ficaram abraçados por um longo tempo, apenas sentindo a presença um do outro, a solidez do momento, a promessa do futuro. Quando finalmente se separaram, Isabela perguntou: e a Lia? A Lia vai ficar feliz. Ela te adora. E sua mãe? Minha mãe sempre soube que isso ia acontecer. Ela até me chamou de teimoso por demorar tanto para aceitar. Isabela riu, e era um riso leve, livre, feliz. Então a gente tá fazendo isso, mesmo com todas as complicações, todas as diferenças, principalmente por causa delas. Heitor a puxou de novo para perto, porque o que a gente tem é forte o suficiente para superar qualquer coisa. Naquela noite, Heitor acompanhou Isabela até em casa, e ficaram na varanda conversando até tarde, fazendo planos, sonhando juntos. Não seria fácil, tinham consciência disso. Haveria desafios, ajustes, momentos de dúvida, mas agora enfrentariam tudo juntos. Os meses seguintes foram de construção. Isabela terminou as reformas da pousada, que reabriu com uma festa enorme, com toda a cidade presente. O lugar virou referência na região, atraindo turistas que queriam conhecer o charme do interior mineiro. Dona Marlene estava radiante, e a sociedade entre as duas se provou não só lucrativa, mas também genuinamente prazerosa. Isabela também iniciou outros projetos na cidade. Ajudou a revitalizar a Praça Central, criou um programa de bolsas para jovens estudantes, investiu na melhoria da escola municipal. Cada projeto era feito em parceria com a comunidade,
nunca imposto de cima para baixo. Ela aprendera que dinheiro sem respeito não constrói nada de duradouro. Seu relacionamento com Heitor floresceu devagar, solidamente. Eles não tinham pressa. Jantavam juntos algumas noites por semana, sempre com Lia presente. Passeavam pela cidade de mãos dadas. Iam a festas, missas, eventos comunitários como um casal, e Serra Vista os adotou como parte de sua tapeçaria social. Lia foi quem mais se beneficiou. Ganhou não só a figura feminina que tanto precisava, mas uma amiga, uma confidente. Isabela a ensinava a desenhar, a sonhar, a acreditar que podia ser o que quisesse ser. E Lia, com sua sabedoria de criança, ensinava Isabela sobre simplicidade, honestidade, amor incondicional. 6 meses depois do retorno de Isabela, numa noite estrelada de setembro, Heitor a levou até o mesmo lugar da estrada onde se conheceram. Estacionaram ali, e ele a conduziu até um ponto de onde se via toda a extensão de Serra Vista iluminada no vale. "Foi aqui que tudo começou", disse ele. "Foi", concordou Isabela, apoiando a cabeça no ombro dele. "E é aqui que quero que comece de novo." De verdade, ele se ajoelhou, e Isabela sentiu o coração parar. Da mão dele saiu uma caixinha simples, com um anel simples, sem diamantes caros ou ouro ostensivo. Era uma aliança de prata com pequenas gravuras, artesanal, única. Isabela Monteiro de Abril, você me fez acreditar de novo. Acreditar no amor, na possibilidade de recomeço, na força de escolher sua própria vida. Não posso te oferecer luxo, viagens internacionais ou vida de socialite, mas posso te oferecer uma vida real como amor real numa família real. Casa comigo? As lágrimas escorriam pelo rosto de Isabela, mas o sorriso era imenso. Sim, 1000 vezes sim. Ele colocou o anel no dedo dela, e se levantaram. Se beijaram ali na beira da estrada, onde tudo começara. Onde uma caminhonete quebrada mudara o curso de 2 vidas. O casamento foi 3 meses depois, na igreja matriz de Serra Vista, com toda a cidade presente. Isabela usou um vestido simples, feito pela costureira local. Lia foi daminha, radiante com seu vestido rosa. Dona Célia chorou a cerimônia inteira. Dona Marlene organizou a festa na pousada reformada. E Tião fez um discurso hilariante sobre como tinha certeza, desde o primeiro dia, que aqueles dois iam acabar juntos. Não houve imprensa, não houve ostentação, não houve nada além de amor, comunidade e celebração genuína. Renato mandou um presente caro, que Isabela agradeceu educadamente, mas doou para a escola municipal. Felipe mandou um cartão de parabéns sincero, e a vida seguiu, simples e completa. 1 ano depois do casamento, Isabela e Heitor estavam na varanda de sua casa, agora ampliada para acomodar a família que construíam. Lia dormia no quarto, e Isabela descansava a mão sobre a barriga que começava a crescer, onde uma nova vida se formava. "Você se arrepende?" perguntou Heitor, abraçando-a por trás. "De quê?" "De tudo que deixou para trás. A vida em São Paulo, o conforto, as possibilidades." Isabela virou-se para encará-lo. "Não deixei nada para trás. Troquei uma vida que não era minha por uma que é. Troquei obrigações por escolhas. Troquei solidão por amor. Foi o melhor negócio que já fiz. Mesmo valendo bilhões." Ela riu, "especialmente valendo bilhões." Ficaram ali na varanda, vendo as estrelas, ouvindo o silêncio pontualmente interrompido pelos sons da noite no interior. Isabela pensou em como a vida é estranha, como um acaso pode mudar tudo, como às vezes a gente precisa se perder completamente para se encontrar de verdade. Tinha sido herdeira de um império, mas escolhera ser dona de sua própria vida. Tinha tido o mundo aos seus pés, mas preferira plantar raízes num pequeno pedaço de terra em Minas Gerais. Tinha conhecido o luxo e a ostentação, mas descobrira que a verdadeira riqueza estava em acordar, todo dia, ao lado de quem se ama. Em ver uma criança crescer feliz, em fazer parte de uma comunidade, em construir algo real e duradouro. Serra Vista não era apenas o lugar onde seu carro quebrara. Era o lugar onde sua vida começara de verdade. Era onde ela parara de fugir e começara a viver. Era simplesmente seu lar. E enquanto Heitor a segurava nos braços,
Enquanto Lia dormia tranquila no quarto ao lado, enquanto uma nova vida crescia dentro dela, Isabela soube com absoluta certeza que fizera a escolha certa. Não a escolha fácil, não a escolha esperada, mas a escolha certa, porque no fim, não importava de onde ela vinha ou o que tinha sido. Importava quem ela era agora, as pessoas que amava, a vida que construíra, e essa vida, com toda sua simplicidade e verdade, valia mais do que qualquer herança, qualquer império, qualquer coisa que o dinheiro pudesse comprar. Era uma vida escolhida, não herdada. Uma vida conquistada, não dada. Uma vida real, cheia de amor, propósito e pertencimento. E não havia nada no mundo que Isabela Monteiro de Abril Malheiros quisesse trocar por ela.